pastor falou aqui no meu ouvido agora que eu tenho 2, 3 horas, mais ou menos. Podeis assentar em nome de Cristo Jesus. Queridos, mais uma vez, boa noite, graça e paz de Cristo Jesus. Como já fui apresentado, eu sou o pastor Hugo. Com certeza absoluta daqui eu sou o menor de todos os servos. E glória a Deus por isso. Somos lá da Segunda Igreja Batista no Itapuã. Eu estou lá há 1 ano e 3 meses, mais ou menos, pastoreando completo, se Deus permitir, no dia 2 de abril, 7 meses, pastoreando a igreja. E eu quero já aproveitar e fazer um convite para todos vocês. No último final de semana desse mês, 29, 30 e 31 de março, a Segunda Igreja Batista no Itapuã vai estar completando 10 anos de fundação. E nós vamos estar lá, celebrando ao nosso Deus. O único sentido de ser daquela igreja, o único sentido de ser dessa igreja, o único sentido de ser das nossas vidas. Vocês são convidados especiais do Pai Celestial. Então, eu vou ter a obrigação de recebê-los e recebê-los muito bem, assim como eu estou sendo recebido aqui. Já cheguei aqui encantado, não imaginava que era aqui. Se eu soubesse que era aqui, eu nem teria vindo de carro, pastor, eu teria vindo a pé. Porque eu moro no Mangueiral. Eu pastorei no Itapuã, mas moro no Mangueiral. E eu não sabia que era aqui. Quando eu cheguei aqui, vi esse espaço todo. Depois conversando com o pastor, conhecendo a história. Vocês têm uma missão especial, divina neste local. Deus não deu a vocês este local simplesmente para vocês se reunirem. Vocês serão, em Cristo Jesus, o diferencial que o Jardim Botânico está precisando. Cristo Jesus, através de você, salvará muitos perdidos, libertará muitos cativos, sarará muitos doentes, curará muitos enfermos, dará pão para muitos famintos e água para muitos sedentos. Essa tem sido a minha oração já há algum tempo. Deus, salva o nosso país perdido. Salva a nossa capital perdida. Salva o Jardim Botânico, o Mangueiral, o Paranoá, o Itapuã. Salva São Sebastião. E Ele quer salvar. E o instrumento sou eu e você. Eu e você. É Júlio ou Júnior. Precisamos ser Júlios. Júnior ou Júlio? Precisamos ser Júlios onde nós estivermos. Onde nós estivermos. Eu conto lá na igreja, uma das coisas que mais me impactou nesses últimos anos foi que eu levo as minhas filhas para o curso de inglês e fico lá esperando. E eu fico lendo, pastor. Eu fico lendo. Converso com o pessoal, cumprimento, brinco e fico lendo. Num determinado momento, uma professora virou para mim e falou assim: posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Você é pastor, não é? Eu falei, sou. Aí ela virou assim: eu não falei para vocês? Eu falei para vocês que ele era pastor. E ali eu descobri que mesmo sem abrir a boca, eu estava pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Mas aí depois eu conversando com um pastor amigo meu, aí ele falou assim: Hugo, nem sempre você vai chegar no local e vai ser reconhecido. Então você precisa falar também que é. Minhas filhas mudaram de curso de inglês. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Quando o diretor veio conversar comigo, aí ele foi falar alguma coisa do carnaval. Eu falei, rapaz, minha igreja passou num retiro de carnaval. Ele, igreja? Eu falei, eu sou pastor. Aí ele, eu também sou cristão. Meu querido, como o Júnior falou,
As pessoas estão sedentas, as pessoas estão famintas. E você e eu somos os portadores do pão da vida, da água da vida, e nós vamos distribuir às pessoas. Não importa se você tem um pequeno lanche de 5 pães e 2 peixinhos. Entregue na mão de Jesus, que Ele vai dar cestos para você distribuir para os famintos, distribuir para os sedentos. E você terá muito trabalho prazeroso para fazer. Isso eu senti só entrando aqui. Eu cheguei cedo e olhei. Pastor, sempre que a igreja lá me autorizar, eu vou dar uma fugidinha, aproveitando que é aqui do lado, porque eu quero cultuar com vocês. O único que é digno. Só que antes de nós passarmos para a palavra, pastor, eu preciso fazer uma apresentação que eu não fiz dentre as pessoas que vieram lá do Paranoá e do Itapuã. Como eu falei para vocês, eu estou lá há 1 ano e 3 meses, pastoreando há 7 meses. E tem uma pessoa que marca a minha vida naquele local, que chegou num momento terrível, terrível. A maior tristeza que uma mãe pode chegar é o momento de perda do seu filho. Rapaz novo, 32 anos de idade, eu tive a oportunidade de conhecer. E ela chegou lá. E hoje ela é a crente mais fiel da igreja. Está nos cultos de oração, está nas escolas bíblicas dominical, está nos cultos de adoração ao Senhor. Tem programação, ela está metida no meio fazendo alguma coisa. Alguma coisa. E através dela, nós nos apaixonamos por toda a família dela. Toda a família dela. E hoje está aqui conosco uma sobrinha dela. A minha amiga Milena. Daqui eu não consigo vê-la, mas eu sei que ela está ali, naquela direção. Milena, você se importaria de se levantar? Milena é sobrinha da irmã Cleide, prima do falecido Kevin. E eu quero aproveitar que a Cleide não está aqui, que nós estamos num ambiente que não é o dela nem o meu, para poder falar para você que o trabalho que Deus está fazendo na vida da sua tia é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha vida. A transformação que ela está fazendo, e a transformação que ela já está fazendo através da vida dela, porque ela já levou uma cunhada dela, que está com toda a família lá na igreja, congregando. E Milena, oro por você, e oro por toda a sua família, com muita alegria, com muito prazer. E quando eu te vi aqui, eu fiquei muito feliz. E seguindo os passos da tia, ela trouxe um amigo. Mateus. É isso aí, Milena. Segue os passos da tua tia. Traz as pessoas que você gosta, que você ama, para estar no meio da igreja de Deus, da família de Deus, do corpo de Cristo Jesus. Eu fisicamente não faço parte desta igreja, mas como já foi falado aqui, somos um único corpo, somos uma única família, somos uma única igreja. Então, seja bem-vinda, fique à vontade. Mateus, bem-vindo, fique à vontade. E Deus tem algo especial para trabalhar na vida de vocês nessa noite. Amém? Amém, glória a Deus. O Andrei já me conhece. Ainda bem que o pastor falou, Hugo, você tem X tempos. O Andrei já me conhece, sabe que quando me dão um microfone na mão, eu tenho uma dificuldade enorme de largar. Uma dificuldade enorme. Eu sou daqueles que chegam no local e se alguém der brecha ou se alguém puxar um assunto para falar de Deus, eu entro no carro, um puxão de orelha do local que eu estou até a minha casa, porque minha esposa fala, já era para eu estar em casa 2 horas, já era para... Falar de Deus é bom demais, viver Deus é melhor ainda. Querido, e quando o Andrei nos convidou e eu não sabia qual era o tema do congresso,
eu aceitei o convite. E confesso que você naturalmente começa a orar ao Senhor, perguntando o que o Senhor quer trazer para mim, o que o Senhor quer trazer para o seu povo. Mas, de repente, um dia, Andrei vai visitar lá com um grupo de pessoas e me fala qual é o tema do congresso. Tudo se fez novo. Foi um impacto muito gostoso de Deus. Por quê? Porque desde o ano passado, quando nós assumimos o pastoreio da igreja, Deus tem trabalhado em nós sobre todas as coisas serem novas. Tanto que nós tivemos um retiro de carnaval com o tema Renovando a Aliança. E aí nós trabalhamos a importância da renovação, de remodelar, de renascer em Cristo Jesus. O nosso aniversário tem o tema Recomece. Recomece, porque Deus está trabalhando em nossos corações exatamente esta ideia de que o verdadeiro evangelho precisa ser trazido de novo à tona. E o verdadeiro evangelho, como já foi falado aqui, precisa ser vivido em toda a sua realidade e totalidade. Eu achei bem interessante quando alguém aqui orando falou, se eu não me engano foi o Júnior que estava orando e falou assim, chega do evangelho coach. Alguém que é mais velhinho igual a mim, sabe da necessidade que tudo volte a ser como um dia já foi, porque a gente abre para ouvir hoje. Às vezes dói, às vezes dói. E Deus tem trabalhado palavras, né? Deus tem trabalhado temas nesse sentido para nós lá na Segunda Igreja Batista no Itapuã, e para mim de uma maneira muito particular. E por esses dias Deus ministrou algo que eu não esperava, dentro de um texto que eu não esperava. E orando, eu senti o desejo de compartilhar em Cristo Jesus sobre esse assunto com vocês, sobre esse texto com vocês. E eu clamo para que o Espírito de Deus trabalhe na vida de todos vocês, de uma maneira especial, que os homens que estão aqui hoje entendam a leitura que será feita e a palavra que será ministrada, e que você saia daqui hoje diferente de como você entrou. E se você já estava muito bem, clama ao Senhor para que você saia muito melhor. Mas se você se encaixar nesta palavra, que Deus transforme a sua vida e o seu coração, como Ele tem transformado a minha e tem transformado a Segunda Igreja Batista no Itapuã. Por isso eu vou te convidar a abrir a Bíblia no livro de Levítico. Nós vamos ler Levítico, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 25. Na realidade serão 2 textos e esse é o nosso primeiro texto. Livro de Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 15. E nós vamos ler do verso 19 ao verso 25. Eis que tudo se fez novo. Amém? Levítico 15, do verso 19 ao verso 25. E nós lemos assim na palavra de Deus. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará suas vestes, banha-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre ela, sobre que ela se estiver assentado, lavará suas vestes, banha-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde.
Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias. E toda a cama sobre que ela se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Deus eterno, Pai da eternidade, nós oramos mais uma vez ao Senhor, clamando para que o Teu Espírito Santo encha este lugar com a presença do Senhor. Que o Teu Espírito Santo encha as nossas vidas com a presença do Senhor. Que o Senhor reine sobre este lugar. Que o seu querer e que o seu efetuar seja uma grande realidade aqui. Deus vivo, viva em mim, viva o Senhor em mim, e usa-me, Pai, e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. E Deus vivo, que nesta noite haja salvação de perdidos, libertação de cativos, cura de enfermos, que famintos saiam saciados, que sedentos tenham a sua sede saciada. Espírito de Deus, usa-me, trabalha em minha vida, trabalha na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Talvez você esteja estranhando o uso desse texto para falar sobre tudo se fez novo. Mas esses dias, Deus, como falei, tem me levado a pensar sobre o assunto. Eu estava lendo esta semana algo que me chamou bastante a atenção, que trabalhou de uma maneira muito especial no meu coração, e eu preciso compartilhar com você. Se você prestou atenção aqui, nesta leitura, e é uma leitura, e aí eu vou generalizar, em que a igreja não tem o costume de fazer. A igreja não tem o costume de ler o livro de Levíticos. E aí eu estou generalizando, eu tenho certeza que não é o caso de vocês. Eu tenho certeza que vocês leem toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, pelo menos umas 3, 4 vezes por ano. Isso é porque tem muita coisa para fazer no dia de hoje. Se a gente perceber a leitura, nós estamos falando de um momento de uma mulher que é habitual, que é costumeiro, mas que para o povo judeu, destino desses escritos e dessas palavras do mestre, palavras do pai, tornavam a mulher alguém totalmente a par da sociedade. Nós lemos que quando ela estiver no momento de fluxo, ela é praticamente considerada uma mulher que tem que viver isolada num cantinho da casa. Porque o que ela toca se torna imundo. Onde ela senta se torna imundo. Onde ela deita se torna imundo. Quem tocar nela se torna imundo. Esse texto fala de uma mulher, ou do grupo, ou de todas as mulheres, que acabam vivendo um momento extremamente difícil durante esses 7 dias da menstruação. Elas vivem socialmente separadas. Elas vivem domesticamente separadas. Elas vivem maternalmente separadas, porque até o filho que ela tocar é imundo. Elas vivem espiritualmente separadas, porque elas não podem entrar no templo. Perceberam isso na leitura? Vocês perceberam isso na leitura? Que ela não podia ser tocada. Então, socialmente, ela não tinha vida durante esses dias.
Se ela não podia ser tocada, se ela tivesse noivando, ela não poderia tocar no seu noivo. Se ela fosse casada, o seu marido não poderia tocar nela nesse momento. Se ela tivesse filhos, ela não poderia amamentar, porque se tocar é imundo. Ela não poderia fazer os seus afazeres normais dentro de casa. Ela não poderia lavar a louça, porque se ela tocasse na louça, a louça era imunda. Ela não poderia fazer comida, porque se ela tocasse, era imundo. Ela não podia varrer a casa, ela não podia lavar o banheiro. Ela não podia ir ao templo, vir aqui, porque ela não poderia cumprimentar ninguém, ela não poderia tocar em ninguém, ela não poderia sentar, porque se sentasse ali, aquela cadeira passaria a ser imunda. Mas glória a Deus, que isso era só por 7 dias. Por 7 dias, essa mulher precisava viver a par da sociedade. Mas quando acabavam os 7 dias, ufa, tudo se fazia novo. E ela voltava a viver como antigamente, como anteriormente, como há 7 dias atrás. Na vida normal das mulheres, na vida normal, 7 dias ela vivia a par da sociedade. E depois tudo se fazia novo novamente. Mas aí, pastor, eu me lembrei de uma história que todos nós conhecemos. E eu queria ler esse texto com vocês também. Marcos, no capítulo 5, e nós vamos ler do verso 25 até o verso 34. Evangelho de Marcos, Marcos, capítulo 5, do versículo 25 até o versículo 34. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Uma mulher judia. E sobre essa mulher valia qual regra? A que nós acabamos de ler em Levítico, no capítulo 15, do verso 19 ao verso 25. Essa mulher sofria de uma hemorragia constante, ou seja, de uma menstruação constante. Então, o que acontecia com ela? Se ela tivesse filhos, ela não podia tocar nos filhos. Se ela tivesse marido, ela não podia tocar no marido. Na casa dela, ela não podia sentar no sofá, deitar na cama. Na casa dela, ela não podia fazer comida, lavar a louça. Na casa dela, e no meio de toda a sociedade, ela tinha que viver
a par da sociedade. Com uma diferença, meu amigo Tiago. Não era por 7 dias. Multiplica esse problema por 635 vezes. Porque ela sofreu de uma hemorragia por 4.380 dias. 12 anos. Isso se eu não contar os anos bissextos. Aquela mulher do fluxo de sangue, essa mulher que nós lemos a história por diversas vezes na Bíblia Sagrada, e o livro de Marcos é um livro que nós lemos mais do que o livro de Levítico. Talvez nós passamos por essa história e não dimensionamos o sofrimento dessa mulher, e não dimensionamos a situação dessa mulher, e não dimensionamos a vida dessa mulher, que por 4.380 dias ela tinha que viver a par da sociedade. Ela não podia fazer nada que qualquer mulher ou qualquer pessoa normal podia fazer. Ela não podia viver o que qualquer pessoa normal viveria e vivia naturalmente. Sabe essa história de você acordar cedo, se não tiver o seu carro, entrar num ônibus ou no metrô, ir para a sua escola, ou ir para a sua faculdade, ou ir para o seu trabalho? Sabe aquela história de sentar na mesa com seus amigos do trabalho, com seus amigos da faculdade, com seus amigos da escola? Sabe aquela história de entrar no ônibus ou no metrô novamente e voltar para a sua casa e chegar lá na sua casa, tomar aquele gostoso banho e sentar na mesa com toda a sua família? Sabe aquilo que hoje nós vivemos normalmente e muitas vezes não valorizamos? Esta mulher não vivia há 12 anos. E sabe o que é pior? Ao final desses 12 anos, até o dinheiro que ela tinha, ela perdeu. Ela não podia mais pedir pizza no iFood. Ela não podia ir mais no McDonald's. Porque não só não poderia ser atendida lá, como também já não tinha mais dinheiro. Ela, socialmente isolada, familiarmente isolada, conjugalmente isolada, maternalmente isolada, espiritualmente isolada, agora estava financeiramente falida. Tudo que essa mulher desejava era que tudo se fizesse novo na vida dela. Tudo que ela queria é que esse sofrimento que era para durar apenas 7 dias, mas já estava durando há 4.380 dias, terminasse. Só que não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Ela já tinha usado todo o seu dinheiro. E diz a Bíblia Sagrada que, pelo contrário de ter uma saúde, tudo ainda piorou. Meu irmão, me perdoe fazer um comentário clichê, ou falar uma frase clichê. Eu não sei o que você está vivendo nesse momento. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida nesse momento. E eu não estou falando daquilo que você aparenta para as pessoas. Eu não estou falando daquilo que você posta no Instagram, ou no Facebook, ou no TikTok, ou seja lá o que for. Eu estou falando daquilo que você vive quando você está isolado no seu cantinho. Eu não sei o que você está passando quando você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e bota a sua cabecinha no travesseiro, que aí você é realmente quem você é. Mas eu sei que ainda há esperança.
para a minha e para a sua vida. Mesmo que o sofrimento tenha se multiplicado 625 vezes. Mesmo que o que era para durar 7 dias esteja durando 4.380 dias. Ainda há esperança para que tudo se faça novo na sua vida, na sua casa, no seu lar e na sua família. E sabe por que ainda tem essa possibilidade, Júnior? Porque naquela época já existiam pessoas como você. Porque naquela época já existiam pessoas como muitos de vocês. Porque naquela época já existiam pessoas que, tendo o impacto da presença de Jesus, tendo o impacto de algo que Jesus tenha ministrado, de algo que Jesus tenha feito, começou a difundir entre as pessoas o que Jesus fazia. Os sinais, os prodígios, as maravilhas que Jesus operava. Porque diz o versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus. Esta mulher ouviu de alguém. Ela ouviu falar em um grupo de pessoas. Ela ouviu falar de alguma maneira que eu não sei te explicar como. Que existia um homem, que existia alguém, que existia um Messias que estava andando por aí. E esse Messias estava salvando vidas, libertando cativos, curando enfermos, sarando doentes, dando pão para os famintos, dando água para os sedentos. Ela ouviu falar de Jesus e nasceu a ponta de esperança no coração dela. E nasceu a ponta de esperança na alma dela. E nasceu a ponta que está precisando nascer nas vidas de hoje. Sabe por quê? Muitas vezes o Itapuã está lotado de problemas porque eu não tenho falado de Jesus o suficiente. Sabe por que a situação de São Sebastião talvez não esteja melhor? Me perdoe, Shekinah, mas porque talvez os cristãos de lá não estejam falando de Jesus como deviam falar. Por que eu fiquei feliz quando vi a Manaim aqui neste lugar? O Jardim Botânico vai ouvir de uma maneira diferente sobre Jesus. E lá na igreja nós temos vivido coisas interessantíssimas. Pessoas têm entrado e a gente pergunta quem te convidou. A própria pessoa não sabe dizer quem convidou. A própria pessoa não sabe dizer como ela foi parar ali. E eu já começo a entender que a fama de Jesus está crescendo ali no Itapuã. E as pessoas ouvindo falar de Jesus, ouvindo a fama de Jesus, eu quero ir para este local, nem que seja para saber quem é esse Jesus. Que história é essa de Salvador? Que história é essa que Ele dá uma nova vida, que é uma vida em abundância, que é uma vida eterna? Que história é essa que Ele muda histórias de sortes? E aí essa mulher fez algo que nós precisamos fazer hoje. E aí eu estou falando neste momento para mim e para você que é cristão, mas também para você que talvez ainda não seja cristão. Essa mulher tendo ouvido falar da fama de Jesus, ela sem saber quem Ele era, porque ela só tinha ouvido falar da fama, ela visualizou o futuro dela. Ela visualizou o milagre dela. Ela visualizou o que Jesus podia fazer na vida dela. Você é convidado nesta noite a olhar para o seu futuro. Você é convidado nesta noite a olhar para o milagre que Cristo pode fazer na sua vida. Você é convidado nesta noite a fixar os seus olhos em Jesus. Ela não fixou os olhares em ninguém mais. Ela fixou o olhar naquilo que Jesus podia fazer por ela. Porque todo o restante da sociedade que podia ajudá-la não tinha ajudado. Ei, que história é essa? De você, em vez de ir para a igreja, está indo para o shopping,
Que história é essa? De você, em vez de estar ouvindo o seu pastor, os seus pastores, você está ouvindo essa molecada do YouTube, do Facebook, do Instagram, do TikTok, do Kuai, do não sei mais o que. Esse povo só minou aquela mulher. Esse povo, o que ela tinha ainda de bom, retirou da vida dela, porque é isso que o mundo faz. O mundo, meu irmão, jaz no maligno, não é escolha minha não, está escrito na Bíblia Sagrada, e a única coisa que ele vai fazer com você é sugar da sua vida a juventude que você tem, sugar da sua vida os sonhos que você tem, sugar da sua vida os projetos que você tem. Fixa os olhos em Jesus Cristo, fixa o olhar em Jesus Cristo de Nazaré. E ela foi para Jesus, mas para ir para Jesus, ela teve que enfrentar muita coisa. Lembra que ela não podia tocar em ninguém, e quem tocasse nela era imundo? Quem estava em volta de Jesus? Diz a Bíblia Sagrada que uma grande multidão estava em volta de Jesus. Ela não podia passar entre a multidão, porque se ela tocasse, a pessoa ficava imunda. Talvez, com certeza, as pessoas da cidade sabiam quem ela era. 12 anos, é impossível não saber. 12 anos não são 7 dias. 12 anos, então as pessoas sabiam. Ela teve que enfrentar toda uma multidão para chegar perto de Jesus. Eu não sei o que ela fez. Eu não sei se ela se cobriu, se ela tapou o rosto. Eu não sei como ela passou. Mas ela teve que enfrentar toda uma multidão para chegar até Jesus. E olha para mim. Hoje você tem Jesus à sua disposição. Você não precisa enfrentar uma multidão. Aquela mulher teve e ela fez. Toda uma grande barreira ela teve que enfrentar. Sabe quando a gente sente medo e o nosso coração acelera? Sabe quando acontece alguma coisa com a gente e o nosso coração acelera? Aquela mulher viveu momentos com o coração extremamente acelerados, creio eu, de tanto medo que ela estava de ser reconhecida. E aí a gente acaba tocando num ponto que é muito importante nos dias atuais. Eu tenho 50 anos de idade. E eu não sei se é porque na minha época de criança, junior, adolescente, jovem, não tinha as mídias sociais. Aliás, nem tinha telefone celular. Aliás, para ter um telefone, tinha que ter um dinheiro bom. Mas eu nunca vi na história uma sociedade com tantos medos em seu coração. Eu nunca vi nesses meus 50 anos um momento como esse, onde as pessoas estão sofrendo de depressão atrás de depressão, ansiedade atrás de ansiedade, síndrome do pânico atrás de síndrome do pânico. E para não ser reconhecido, tem disfarçado tudo isso para toda a sociedade. Muitos que estão andando do seu lado hoje em dia no meio das ruas, muitos que convivem com você na faculdade, muitos que convivem com você na escola, no trabalho, está vivendo um momento de depressão, está vivendo um momento de ansiedade, está vivendo um momento de síndrome do pânico e você não sabe. Isso se não for você que esteja vivendo isso. As pessoas estão com seus medos guardados em seu coração, porque tem procurado nos médicos e os médicos não têm conseguido resolver a demanda. E talvez não seja depressão, talvez não seja ansiedade, talvez não seja síndrome do pânico. Seja um outro medo, seja um outro receio, seja um outro vício.
aquele Gasparzinho, o pecadinho camarada, que você tem andado com ele, e ele tem consumido a sua vida. Você até vem para a igreja, você até vem nos encontros, você até ora, você até lê, mas o Gasparzinho não sai de perto de você. O Gasparzinho eu vivi na minha juventude. E eu sei o quanto ele nos consome. Eu sei quantas vezes eu entrei no meu quarto e chorava, e chorava, e chorava. Eu me lembro uma vez, minha irmã, que eu entrei em casa, só em abrir a porta eu caía aos prantos na porta da minha casa. E graças a Deus, minha mãe, mamãe, colocou a mão na minha cabeça e começou a ministrar sobre a minha vida. Eu quero falar uma coisa para você nessa noite, jovem. Você não foi feito para viver com esse pecado, você não foi feito para viver com esse medo, você não foi feito para viver com essa ansiedade, você não foi feito para viver com esse pânico, você não foi feito para viver com essa depressão. Hoje é o dia de você vencer todos esses medos, como venceu aquela mulher. Hoje é o dia de você vencer todos esses medos, como venceu essa mulher. Mas o que essa mulher fez para vencer o medo? Ela foi até Jesus, vencendo todo medo, e vencendo toda vergonha, e vencendo todo preconceito. Aquela mulher decidiu ir até Jesus, porque ela tinha ouvido falar que Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma a vida e transforma histórias. E o mesmo Jesus de ontem é o mesmo Jesus de amanhã, é o mesmo Jesus de hoje. Ele continua transformando histórias, fazendo nova todas as coisas. Obrigado, pastor. E ela foi. E a história nós já conhecemos. Sem mesmo que Jesus, se isso fosse possível, sem mesmo que Jesus percebesse, ela tocou em Jesus. Ei, amigo, talvez a cura da tua depressão, da sua ansiedade, sua síndrome do pânico, seu medo, seu pecadinho, está à distância apenas de um toque de Jesus. Ele é isso. Ele é o amor, Ele é a graça, Ele é a misericórdia, Ele é o que liberta, Ele é o que cura, Ele é o que transforma. E mesmo quando nós imaginamos que Ele não está vendo, Ele libera virtude e poder. Você lembra quando o leproso chegou perto dele, é outro que tinha que viver à margem da sociedade, e falou assim: se quiseres, ou se quiseres, eu posso ser limpo. O que Jesus respondeu imediatamente para ele? Eu quero ser limpo. Jesus quer hoje salvar a sua vida. Jesus quer hoje te libertar. Jesus quer hoje te sarar. Jesus quer hoje te curar. Jesus quer hoje matar a tua fome. Jesus quer hoje te dar água. Mas você precisa se levantar. Se levantar na alma. Se levantar na alma e ter a coragem de falar: eu não estou aguentando sozinho. Eu não estou aguentando sozinho. Eu não estou suportando sozinho. Ela foi até Jesus. Pá! Pá! O encontro com Jesus é algo tão forte, que ele sentiu e ela sentiu. Ele sentiu, porque a primeira coisa foi: alguém me tocou. E diz a Bíblia Sagrada que ela, ao tocar em Jesus, logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo: está curada do seu flagelo.
Vocês conseguem dimensionar o alívio dessa mulher neste momento? Vocês conseguem dimensionar quando ela sentiu que o corpo dela estava curado? Saiu o peso de 4.380 dias das costas dela. Saiu o peso do isolamento. Saiu o peso da angústia de não poder tocar no filho. Ela não acompanhou a infância do filho como devia. Saiu o peso que estava acabando com o casamento dela. Ela agora podia entrar na sinagoga novamente e podia lá adorar ao Senhor. Você consegue dimensionar esse alívio que essa mulher sentiu? Se você conseguir dimensionar, traga ele para a sua vida e perceba o que Cristo vai fazer com você quando você der o espaço devido a Ele. O peso do medo, o peso da angústia, o peso do pecado. É isso que Deus quer fazer com você. Mas isso é só o início. Isso é só o início. Porque você sente o alívio. Mas Jesus Cristo sente que dele sai o poder. Quem me tocou? Quem me tocou? Qual a resposta dos discípulos? Qual foi a resposta dos discípulos? Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Os discípulos não sabiam quem era aquela mulher, porque eles voltam a falar da grande barreira da vida dela, uma multidão. Mas Jesus falou, alguém me tocou. Alguém me tocou. Porque aquilo que eu sou cheio, que é poder e virtude, saiu da minha vida. E eu liberei para alguém. Eu liberei para alguém. Eu liberei para alguém. E Jesus insistiu. Ei, meu amigo. Jesus insiste. Insiste com você. Por que você quer viver angustiada? Por que você quer viver angustiado? Por que você quer viver com este peso? Por que você quer viver com esta dor na alma? Por que você quer viver com essa angústia que ninguém sabe? Só Ele e você. Por que você quer viver com este problema que você tem até compartilhado com as pessoas, mas ninguém tem conseguido resolver? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E foi o que Jesus fez. Alguém me tocou, 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 alguém me tocou. É como se ele estivesse falando, alguém teve coragem de vir até mim. E eu honro aqueles que têm coragem. E aquela mulher, vendo que a fama de Jesus era verdadeira, ela sabia que não tinha como esconder de Jesus. E ela falou, fui eu. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele. E declarou-lhe toda a verdade. Meu irmão, eu quero confessar para você que tudo que eu falei até agora era algo que Deus ministra no meu coração em todos esses anos de cristão. Todos esses anos de cristão. Todos esses anos de cristão. Mas essa frase, Deus ministrou essa semana no meu coração. Até aqui, pastor, até esse momento, o peso de 4.380 dias tinha saído das costas dela. O peso, que era 625 vezes mais do que aquele da mulher que tem a menstruação de 7 dias, tinha saído dos ombros dela. O peso do isolamento, o peso do esgotamento, o peso da fraqueza, o peso da falência, o peso de uma vida miserável, nesse momento, tinha saído
dela, porque ela tinha encontrado Jesus e tocado em Jesus. Mas Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 4, no verso 19, quando ele abre a palavra do Senhor e começa a ler em Isaías 61, como é que ele fala? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar o Evangelho. Aí depois ele fala, libertar os cativos, curar os enfermos. Jesus quer muito mais do que tirar o peso da sua vida. Jesus quer muito mais do que te sarar, do que te curar. Jesus quer muito mais do que transformar a sua vida física e emocional. Ela já estava fisicamente transformada. Ela já estava emocionalmente transformada. Ela sentiu que agora ela podia correr para casa, abraçar o marido. Ela podia correr para casa, pegar o seu filho. Ela podia fazer aquela comidinha gostosa que ela queria. Ela podia fazer os deveres domésticos. Ela podia fazer tudo. Mas Jesus sabia que a obra ainda não tinha sido feita por completo na vida dela. Ei, Jesus Cristo quer fazer uma obra completa em sua vida. Jesus Cristo não quer que você venha aqui igual o pastor Hugo e pregue a palavra dele apenas. Jesus Cristo não quer que você venha aqui igual o Júnior e toque. Jesus Cristo não quer igual aconteceu com a Shekinah, vir aqui louvar e adorar a Ele. Jesus Cristo quer completar a boa obra dele na sua vida. Mas para isso ele precisa de uma atitude mais corajosa do que ir até Ele e tocar nele. Hoje é o dia da atitude mais corajosa da sua vida. Hoje é o dia, esses são os dias do momento mais corajoso da sua vida. Porque diz a Bíblia Sagrada que de tanto Jesus perguntar, a mulher atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. A mulher tocou, foi sarada do físico, dos sentimentos. Mas quando ela, atendendo ao chamado de Jesus, falou toda a verdade para Jesus, Jesus Cristo olhou para ela e falou: filha, a tua fé te salvou. Jesus não te quer incompleto, Ele te quer por inteiro. Jesus não quer as meias verdades que andam falando por aí. Jesus Cristo te quer totalmente, em espírito e em verdade. Chegou o momento de você se prostrar aos pés de Jesus e começar a falar para Ele toda a verdade da sua vida. Algo que você não consegue fazer com seu pai, com a sua mãe, com seu psiquiatra, com seu psicólogo, com seu terapeuta, com seu melhor amigo, com seus melhores amigos. Jesus está falando para você nesta noite: eu quero fazer nova a sua vida. Eu quero fazer tudo novo na sua vida. Tudo vai se fazer novo em você. Tudo vai se fazer novo em você. Tudo será novo quando você se prostrar diante de mim e abrir o seu coração para mim e falar para mim toda a verdade da sua vida. Até aquele momento, o corpo já estava salvo, os sentimentos estavam salvos, mas ela não estava salva. A gente entra aqui e profetiza. A gente entra aqui e louva. A gente entra aqui e expulsa demônios. A gente entra aqui e sara enfermo.
nós corremos o grande risco de, no grande dia, igual Cristo falou em Mateus no capítulo 7, ouvirmos de Jesus: eu não te conheço. Mas Pai, em teu nome, nós profetizamos em teu nome, nós curamos enfermos em teu nome. Eu não te conheço. Porque eu pedi para você e você não fez. Abra o seu coração e me fale toda a verdade. Para falar toda a verdade, de 12 anos, para falar toda a verdade de 4.380 dias, deve ter durado um tempo. E diz a Bíblia que a mulher contou toda a verdade para Jesus. Jesus tem todo o tempo disponível para você falar com Ele. Aliás, Ele está te esperando, querendo ouvir a tua voz. E Ele já tem o que vai responder na ponta da língua. Filha, filho, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O Pai não está procurando pregadores. O Pai não está procurando cantores. O Pai não está procurando esse povo. O Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não percam a juventude de vocês com as mentiras por aí. Não percam a juventude de vocês, os dias de vocês. Aquela mulher perdeu 4.380 dias da vida dela. Não perca todo esse tempo. A hora é agora. O dia é hoje de você se prostrar e abrir o seu coração para Jesus. Ele tem tempo para te ouvir. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer te libertar. Ele quer tirar esse pecado. Aliás, Ele veio ao mundo para isso, para tirar o pecado do mundo. Ele quer fazer tudo novo na sua vida. Ele quer fazer tudo novo na sua vida. E não pense você que essa palavra é só para descrente, não. Porque eu sou um exemplo de quem viveu muito tempo na igreja, aprisionado. Aprisionado. Que só o meu quarto sabia o meu sofrimento. Só o meu quarto sabia os meus pecados. O Pai está procurando quem se prostra, abre o coração e se entrega por inteiro. Filha, a tua fé te salvou. E aquilo que você não tinha, que é paz, eu faço novo na sua vida. Vai em paz. Aquilo que te atormentava, eu retiro da sua vida e faço tudo novo. Você é livre desse mal. Não adianta apenas sabermos a fama de Jesus. Temos que viver com Jesus, em Jesus e para Jesus. Aí sim, tudo se fará novo.
Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você pode ficar de pé nessa hora. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Diga que você não é mais. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou